Olá a todos, meu nome é Mário Miura, sou do time de FP&A e líder do YPN aqui no Brasil. É com grande entusiasmo que hoje nós apresentamos mais um episódio do Youngcast e com um quadro novo que a gente apelidou de Medcast. Esse quadro quer trazer a voz do médico disseminando educação médica, que é muito valiosa para nós. Nós acreditamos que a importância de médicos compartilhando seu conhecimento sobre doenças, tratamentos, é muito importante e por isso nós convidamos todos os médicos das nossas especialidades com essa missão de informar e educar. Eu queria agradecer já aqui o Leandro, que está aqui comigo da Urologia, a Priscila, que está aqui nos bastidores, pela ideia desse quadro no Youngcast. E hoje nós vamos iniciar esse novo quadro do Medcast com o tema de Novembro Azul, certo, Leandro? Sim, exatamente. O tema Novembro Azul, que vem crescendo bastante, é uma campanha que acontece desde 2003, né, quando foi lançada na Austrália, através de alguns amigos que a mãe de um deles estava fazendo uma campanha para câncer de mama e falou: por que a gente não monta nada para o público masculino? E eles tiveram a ideia. E na época estava fora de moda o uso de bigode, todos ficaram de bigode e nasceu a campanha, eles montaram Novembro Azul. A campanha Novembro Azul, ela chegou no Brasil em 2011, onde a Sociedade Brasileira de Urologia logo viu valor em disseminar, né, a informação, conscientização, e vem ganhando grande proporção, vem crescendo muito. Em 2018 tem até um dado muito interessante: 65 mil homens tiveram diagnóstico de câncer e foram tratados precocemente em prol de toda a campanha e de toda a conscientização. E para falar desse tema muito importante, hoje estou aqui, para mim é um privilégio, um prazer, trazer o Dr. Ricardo Vita, um médico que eu tenho muita admiração e respeito, um médico urologista com expertise em disfunções miccionais, focado muito em HPB, urologia feminina, urodinâmica e uroneurologia. Ele é graduado e fez a sua residência médica pela Unifesp, doutorado em urologia pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador de novas tecnologias da Sociedade Brasileira de Urologia, responsável pelo relacionamento da SBU com o Ministério de Saúde, fellowship em disfunções miccionais na Università di Verona, na Itália. Então, para a gente é um prazer, para quem também vai nos escutar, tenho certeza que vai ser de grande valia, vai trazer muitas informações relevantes e ajudar a sociedade aí, principalmente o público masculino, nessa conscientização e nessa melhora da qualidade de vida. E para começar aqui, a gente fez um levantamento das perguntas que geralmente a gente mais recebe, compartilhei com você também, e eu queria começar fazendo uma pergunta, né? A gente tem vários tabus, principalmente em roda de amigos, né, sobre urologista. Eu queria saber o que faz um urologista, o que trata um urologista, porque tem um papel tão importante nesse mês de Novembro Azul. Primeiramente, eu queria cumprimentar todos que nos assistem e, em nome do Mário e do Leandro, agradecer todo o Saber da Saúde a Boston, né, pela oportunidade e cumprimentá-los por essa iniciativa tão importante de um tema que é bastante comum, né, no nosso dia a dia. Então, as doenças da próstata são muito comuns para o homem e isso denota a importância de nós educarmos a população sobre isso. E aí vem o gancho à tua pergunta. Então, realmente, o urologista ele acaba sendo esse vetor, essa ponte que vai trazer o homem para o seu cuidado de saúde masculina. Acho que uma coisa interessante da gente falar sobre a parte do início do Novembro Azul na Austrália é que ele foi idealizado para justamente a saúde global do homem. Era uma época que estava vivenciando uma onda de suicídio muito grande, né? Onde a mãe desse rapaz teve a ideia de vamos conscientizar os homens a terem um pouquinho mais de cuidado com a sua própria saúde, né? E aí que surgiu essa campanha. Sim. E daí, atrelado, né, ao fato do Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata ser em novembro, dia 17 de novembro, né, associou-se bastante a campanha do Novembro Azul ao câncer de próstata, mas não é exclusivamente para isso. Por outro lado, a gente tem a questão que o homem ele acaba ficando com uma brecha, um intervalo, sem uma assistência, um médico de referência, por muitos anos em sua vida, né? Desde que ele se desmama, entre aspas, né, do seu pediatra,
ele só vai ter um médico de referência, geralmente, quando ele vai ter algum problema de saúde que se manifeste, né? A gente não vê com uma certa frequência o homem ter uma frequência de fazer a sua rotina de exames, de cuidados, né? Isso, algumas décadas atrás, era muito incomum, diferentemente das mulheres, né? Que assim que saem do pediatra, assim que menstruam, elas já têm um acompanhamento ginecológico, que é um médico que faz esse vetor, essa ponte para qualquer tipo de problema de saúde, que seja de outra área, mas esse especialista em ginecologia, ele vai redirecionar essa pessoa, essa menina ou essa mulher para qual necessidade for precisa. Mas isso não acontece muito nos homens. A partir desses movimentos de campanhas institucionais, o Novembro Azul fazendo parte disso, a gente teve uma mudança. Uma mudança, obviamente, paulatina, né? Devagar, mas uma construção, né, de conscientização sobre a necessidade do cuidado, de você antecipar os problemas e não ficar correndo atrás depois que eles aparecem, né? E a gente vê, a gente observa no dia a dia que os homens têm buscado mais, né, buscado saúde antes de ter doença, não cuidado em doença, mas buscar saúde. Isso é fruto de todo esse esforço institucional, não só da Sociedade Brasileira de Urologia, mas de todas as sociedades médicas, inclusive instituições governamentais que apoiam essa educação em saúde para o homem. Eu fico feliz em saber que o homem está hoje sendo um homem moderno, procurando informações, pensando em longevidade, qualidade de vida. Isso é super importante, acho que está mudando a cabeça realmente, e fico feliz nessas campanhas que têm conscientizado e aumentado o número de homens aí procurando um médico cada vez mais precocemente, evitando os problemas futuros. Exatamente, essas campanhas são super importantes, né, doutor? E não só de câncer de próstata, né, como você comentou, mas também uma das doenças que é o HPV. Você pode explicar para a gente as diferenças dessas duas doenças que são importantes nesse mês de Novembro Azul? Primeiro eu vou esclarecer o que é HPB, para quem está assistindo a gente, é a hiperplasia prostática benigna. O que significa isso? É o aumento da produção de células da próstata que podem causar um aumento do tamanho da próstata, que pode causar uma obstrução para o esvaziamento da bexiga. E decorrente disso causar alguns problemas para esse homem, né? Então, a partir do momento que o homem tem um aumento de volume, esse aumento de volume começa a comprimir o canal urinário, que a gente chama de uretra, pode ter uma dificuldade da bexiga se esvaziar. Isso vai se manifestar clinicamente com uma dificuldade de iniciar a micção, do jato sair mais fraco, eventualmente interrompido, de não conseguir esvaziar completamente a bexiga, tendo que ir mais vezes ao banheiro, e a bexiga começa a ter reações que eventualmente ela começa a ter problema para segurar, para armazenar a urina lá dentro. Então, você tem uma bexiga que vai começar a ficar mais reativa ao enchimento, ela vai querer funcionar mais do que ela. Então, é uma bola de neve. Isso é uma doença benigna. Por mais que isso cause bastante sintomas, tem um impacto importante na qualidade de vida desses homens, porque nós fazemos xixi todos os dias, algumas vezes por dia. Então, se todas as vezes o homem tem problema, tanto para armazenar a urina, quanto para esvaziar a urina, isso acaba tendo impacto no seu dia a dia, né? Na sua qualidade de vida, pessoal, profissional, eventualmente até sexual, né? Só que é uma doença benigna, que vai ter uma linha de cuidado específica, muito menos agressiva. Por outro lado, que pode acontecer até de forma concomitante, temos o câncer de próstata, né? O câncer de próstata é uma outra alteração celular, né? Uma célula que deixa de ser uma célula prostática normal e vai se desenvolver de uma forma maligna, com uma replicação bastante acelerada, né? E geralmente não traz sintomas, porque esse câncer, geralmente ele cresce na parte mais periférica da próstata, né? Como se fosse perto da casca. Vamos considerar a próstata uma mexerica, é como se fosse muito perto da casca. E o canal do xixi passa bem no miolo ali da mexerica. Então, acaba não tendo uma repercussão urinária. Então, assim como o câncer de mama nas mulheres, inicialmente, quando esse tumor ainda é pequeno e potencialmente curável, ele não vai ter nenhuma manifestação clínica, nenhum tipo de sintoma. Quando começa a dar algum tipo de sintoma, o tumor cresceu e começou a invadir o reto, que está muito próximo, a gente vai falar do toque retal ainda, né? Está muito próximo, começou a invadir a bexiga, começou a invadir o canal urinário, é porque esse tumor já está num volume grande e geralmente uma doença avançada com um potencial de cura muito menor. Aí que vem
a importância da conscientização, da busca por saúde para você antecipar um problema e se caso houver esse problema, nem sempre a gente vai conseguir prevenir, então a gente tem que tomar cuidado com prevenção, é diferente de diagnóstico precoce, mas o diagnóstico precoce te leva a uma chance maior de cura, com menos intervenções, com menos mutilações, com menos consequências e sequelas. Entendi. Você sabe que você falando aí de qualidade de vida, o impacto que tem na vida social, HPB, lembrei até de uma história recente de um taxista que eu peguei que no meio do caminho teve que parar para ir no banheiro e ele falou, pô, é o dia inteiro assim. Ele falou, eu tô com HPB e ele falou, pô, tô até arrumando briga com a minha esposa porque eu levanto várias vezes à noite, ela acorda, ela tem que produzir no outro dia. E é justamente isso, conseguir visualizar ele impactado e a vida social com a sua parceira. E a própria saúde física dele, porque se ele acorda várias vezes de noite, interrompe o sono dele, ele não tem uma reposição, né, do seu metabolismo, da sua energia, o dia seguinte ele sempre está cansado e ele não vai produzir direito e aí vira uma bola de neve. Não, e ele me relatou um caso até mais preocupante, porque ele falou que levanta várias vezes à noite, ele já era um senhor de 60 anos de idade, e ele teve uma queda, porque acordou, tá meio dormindo ainda ali, vai até o banheiro, escorregou e caiu, então pode acarretar outros problemas também. E você falou muito bem aí, né, do exame de toque, né, que geralmente faz tanto para diagnosticar câncer quanto o HPB. E levando para esse lado, né, de diagnóstico, quais são os principais métodos de diagnóstico, quais geralmente são os fatores de risco para o HPB e se existe alguma prevalência, algum perfil de homem, idade, etnia. Fala um pouco mais para a gente sobre isso, Dr. Vitor. Então, em relação à hiperplasia prostática benigna, que é uma doença que não tem malignidade, o homem tem uma tendência a partir dos 30 anos de idade, lógico que nessa faixa etária vai ser uma minoria, de começar a ter esse aumento celular da próstata. Tá? Então existe uma tendência. Isso vai de encontro com uma alteração da produção hormonal do homem. Tá? Existem homens que vão chegar nos 80, 90 anos com a próstata pequena. São aqueles fora de curva. Né? Tem homens que com 30, 40 vão estar com uma próstata muito grande, com muitos sintomas, com necessidade de tratamentos, às vezes até intervencionistas. É uma outra minoria. A grande maioria está num processo de envelhecimento. Aí vem bem a calhar o que você estava contando do taxista, né? Que é um homem de 60 anos que já teve uma queda. Então, o aumento da prevalência da HPB, ela acontece com o aumento da faixa etária, com o envelhecimento. É um processo que geralmente ele é insidioso, ou seja, ele vai acontecendo devagar ao longo dos anos e vai começar a ter manifestações maiores com o homem mais idoso. E aí ele pode provocar essas ocorrências secundárias. Né? O homem acorda de noite, uma vontade de banheiro, não acende a luz direito, sai meio que rápido, tropeça num tapete, alguma coisa, tem uma queda, ou levanta, tem uma tontura, porque uma medicação pode dar também um pouco de tontura, e ele cai e acaba tendo consequências até mais trágicas. Então a HPB tem mais ou menos essa linha do tempo. Pode começar aos 30, mas é uma imensa minoria que vai ter esse problema numa faixa etária mais jovem, e tem um aumento de prevalência conforme for o envelhecimento. O câncer de próstata segue uma linha muito parecida, mas não tão igual. Né? O câncer de próstata também pode acontecer em faixas etárias mais jovens, também é bem mais raro, mas tem ali uma faixa etária entre os seus 60 e 80 anos que você tem uma alta prevalência, a maior prevalência desse câncer. Tá? Como você falou, são em torno de 68, 70 mil casos diagnosticados por ano, uma previsão do INCA mais ou menos para os próximos anos, né? É uma estimativa, né? Mas não é tão grande quanto a HPB. A HPB é muito mais prevalente, né? Você tem ali uma porcentagem de mais ou menos metade dos homens a partir da quinta década de vida tendo HPB. Né? Mas o que a gente sabe, na verdade, Leandro, é que assim, se o homem viver até os 100 anos, ele tem uma chance quase de 100% dele ter algum foco de câncer de próstata. Mas geralmente esse foco vai ser um foco insignificante clinicamente. Né? E isso que é uma discussão que existe mundialmente, né, por todas as sociedades médicas, urológicas especializadas, né, sobre esse assunto de até quando você tentar rastrear, diagnosticar, o quanto vale tratar um homem já no fim de vida e eventualmente um procedimento mais agressivo, uma mutilação maior, né? O quanto que é benéfico, o quanto que isso vai mudar a sobrevida daquele homem ou não. Então são debates que estão muito em discussão
na atualidade. Ainda não existe consenso mundial, existem escolas diferentes, europeia, americana, a própria sociedade brasileira, que tem algumas pequenas divergências em relação a isso. Mesmo dentro do Brasil, né, o próprio INCA e a Sociedade Brasileira de Urologia não concordam totalmente na forma de estratificar ou de impulsionar esse diagnóstico. Sim, não, entendi muito bem, ficou claro. E com a expectativa de vida hoje do ser humano, né, então cada vez mais a gente tem problemas com próstata, né, com 60, 70 anos, como você colocou muito bem, na quinta década de vida, pelo menos 50% vai apresentar algum problema com... É a quarta doença crônica mais prevalente no homem adulto, né, junto com diabetes, hipertensão arterial e obesidade. Sim, acredito também que é o que leva o paciente também hoje no consultório, né, com preocupação com a próstata. Você falou bastante, ficou muito claro em relação à prevalência e diagnóstico, né? Tem algum método preciso, fora o toque, né? Que o paciente tem um tabu, tem até as brincadeiras, né? Eu tive mesmo recentemente 40 anos, já fui no urologista. Tem outros métodos para se diagnosticar também HPV, tanto o câncer de próstata? Esse é um outro assunto que anda muito em discussão, né? O quanto o toque realmente faz a diferença para o diagnóstico do câncer de próstata em extratos que a gente mede por exame de sangue, né? O quanto que hoje ele tem, por ter uma sensibilidade não muito grande, o quanto que ele é importante, né? E para quem pedir, né? E qual a periodicidade de ser feito, né? Então isso está muito em debate, não existe, como eu disse, ainda um consenso firmado, porque na verdade é muito dinâmico, essas informações vão mudando conforme os estudos epidemiológicos vão mostrando alterações, né? Mas de modo geral, o que a gente pode falar é que o homem, a partir da quinta década de vida, ele pode querer fazer o seu rastreamento sobre o câncer de próstata, né? Fazer a possibilidade de um diagnóstico precoce. O exame digital retal, que é o toque retal, existe uma barreira cultural ainda muito grande, vem sendo quebrado ao longo do tempo com todo aquele trabalho que a gente comentou no começo, de educação em saúde, né? Mas ainda existe no nosso país, principalmente, essa barreira cultural muito forte, né? Mas, de qualquer forma, ele conjugado com aquele exame de sangue que mede aquela enzima prostática, né, o PSA, tá? Ele consegue ter uma sensibilidade razoável, né, em torno de 60% dos casos. Porque tem homens que não vão ter nem o aumento dessa enzima sanguínea, nem vão ter um nódulo cancerígeno palpável no toque retal. Mas esse homem pode ter. E geralmente esse homem, ele não vai ter uma doença clinicamente significante naquele momento, então ele não precisa ser diagnosticado, mas se ele não for acompanhado, pode ser que um dia aquilo se desenvolva, aumente e ele vai ter um problema, né? Então o que se recomenda é, em discussão entre médico e paciente, a partir dos 50 anos, de fazer esse tipo de detecção precoce, tá? E isso é uma decisão desse binômio médico-paciente. Então é uma coisa que não tem se estimulado em fazer rastreamento populacional, porque isso também gera outras questões de custo, de demanda, de absorção, né, para um sistema público, né? Então é uma questão que vem sendo muito discutida. Agora, existem alguns estratos de homens que precisam desse rastreamento um pouco mais cedo, né? Então são aqueles homens que tiveram um parente de primeiro grau, um pai, um irmão, um tio paterno, né? Um histórico familiar. Se aumenta de 4 a 8 vezes, dependendo do número de parentes que tiveram câncer de próstata, você aumenta bastante, você potencializa o risco desse homem ter. Então a gente antecipa, né, para esses homens para 45 anos. Um acompanhamento mais próximo, né, e mais precoce, né? Assim como homens da raça negra, que também tem uma prevalência maior do que a raça branca, e a raça branca tem uma prevalência maior do que a raça amarela. A raça amarela é que tem menor prevalência de câncer de próstata, tá? Então, para a raça negra e para homens com obesidade, que também já se confirmou cientificamente como ser um fator de risco para câncer de próstata, também recomenda-se uma antecipação desse diagnóstico precoce a partir dos 45 anos. Não, perfeito, dicas valiosas aí para quem vai estar nos escutando. Tanto para quem está nos escutando, algum familiar também, né, que tenha compartilhado algum sintoma, alguma coisa, então ajudou bastante. Que é um pouco do objetivo da campanha, né, do Novembro Azul também. Sim, exatamente, gerar conscientização e informação, né, para que muitos hoje têm a doença
instalar e não sabe, né? Acha muito comum acordar à noite várias vezes, acaba acostumando, né? E na verdade não é o normal ali do envelhecimento e do ser humano. Uma coisa que é interessante em cima disso que você está falando, existe um estudo epidemiológico brasileiro, né, que fez entrevistas com homens, não pacientes, homens, né, com mais de 2.500 homens, né, e identificou que pelo menos 25% desses homens tinham algum tipo de sintoma do trato urinário. Alguma coisa relacionada a segurar ou a fazer xixi. Tá? Só que desses homens, uma grande parte, quase 2/3 deles, não procuravam uma assistência médica especializada. Então, acho que essas campanhas visam fazer a pessoa ter um autoconhecimento maior. Né? Não se acostumar àquela resignação de que, não, eu estou ficando velho mesmo, é assim. Né? Isso é um conceito errado. Não, eu estou ficando velho e tenho que envelhecer saudável, urinando bem, segurando bem, né? E dentre todas as outras coisas dos outros sistemas do organismo, tem que continuar tudo funcionando ok. E se alguma coisa você identifica que não está bem, pô, meu xixi está mais fraco, estou fazendo xixi na tampa, acordando minha esposa toda noite por causa da vontade de urinar, parando no meio do caminho, no posto, na urgência para fazer xixi com medo de escapar, procura um médico especializado que ele pode te ajudar. Ele pode detectar algum problema, eventualmente nem sempre urológico. Né? Pode ser um diabetes descompensado, pode ser alguma doença neurológica oculta. Você pode ter alguma saída para isso e voltar a ter uma qualidade de vida, né, com menor impacto dessas ocorrências. Perfeito. Legal. E a gente falou aqui bastante de diagnóstico, né, doutor Vitor? Agora, qual que é o tratamento que hoje disponíveis aí com tecnologia, quais são os tratamentos disponíveis para HPB e o câncer de próstata? A gente tem que tratar de duas doenças diferentes, né? São duas doenças completamente diferentes que vão ter tratamentos diferentes. Falando primeiro da doença benigna, que é a HPB, né? É um crescimento que inicialmente, geralmente, nós começamos o tratamento com medicamentos, né? A gente tem algumas classes de medicamentos, precisamente 3, né? 2 mais específicas e uma que tem um efeito secundário também sobre o trato urinário, que podem minimizar esse impacto do crescimento da próstata no padrão urinário daquele homem. Né? Pode favorecer ele voltar a ter um jato melhor, um esvaziamento mais completo de sua bexiga, ou acalmar um pouco a bexiga naquela reação que ela pode ter a todo esse processo de obstrução que ela enfrenta, e deixar esse homem voltando para um padrão miccional aceitável, sem impacto na sua qualidade de vida. Né? Quando o homem começa a ter uma falha com medicamentos, ou ele não se adapta ao tratamento com medicamentos, seja por efeitos colaterais, seja pelo acesso, eventualmente financeiro, ou acesso às medicações, né? Ou seja porque ele não quer tomar medicações todos os dias da sua vida, visto que é uma doença crônica e não curável. Né? Ele pode não querer, ele tem todo o direito de não querer e querer ter uma resolução mais definitiva através de um procedimento cirúrgico. Então, nesses casos de falha terapêutica, de eventos adversos, efeitos colaterais, ou do homem não querer um tratamento clínico, ele pode abrir mão da necessidade de um tratamento cirúrgico. Na gama de tratamento cirúrgico, nós temos diversas possibilidades hoje, felizmente, onde a gente pode encaixar o quadro de cada homem em algumas dessas possibilidades e, através de uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente, ver qual que é o melhor tipo de cirurgia, de abordagem cirúrgica que esse homem vai ser submetido para o seu caso em si. Então, eu acho que a gente sempre estimula essa decisão compartilhada com alinhamento de expectativas, né, que acaba sendo um tratamento mais assertivo individualmente para cada homem. Já para o câncer de próstata, é uma outra questão. Tá? Então, a gente também tem que aí estratificar essa doença do câncer para saber se é uma doença local, ou seja, só na próstata, que você vai ter um potencial de cura muito alto, uma chance acima de 90% de curar o homem desse câncer. É um dos cânceres que você tem um potencial de cura mais alto, tá? Quando ele é diagnosticado nessa fase precoce, onde o câncer está exclusivamente dentro da próstata. Tá? Você pode tratar através de uma cirurgia, né, que você vai tirar toda a próstata e as vesículas seminais. Essa cirurgia pode ser por via aberta, ou seja, com corte, pode ser por via laparoscópica, com aqueles furinhos, ou até com o uso de robô, uma tecnologia que vai ajudar o cirurgião a manipular melhor aquela região da próstata. Pode ser feito através da radioterapia,
E existem algumas outras terapias, como a braquiterapia e uma terapia com um ultrassom de alta intensidade, que também podem ser, para alguns casos, indicados para um tratamento curativo. Se a doença já tem um acometimento fora da próstata, só na região ao redor da próstata, tecido de gordura, eventualmente bexiga, mas está local, não avançou para metástase em outros, longe da região da próstata, você pode usar a radioterapia, eventualmente alguns hormônios que vão suprimir um pouco, diminuir o volume daquele tumor, e eventualmente depois disso até pode ser possível uma cirurgia com intenção curativa. Mas aí são casos que vão depender de um manejo muito mais cuidadoso. E por outro lado, os casos que já são uma doença avançada, que tiveram um diagnóstico tardio, ou são casos muito agressivos, que também são uma minoria, mas existem casos extremamente agressivos, que a doença já se espalhou pelo organismo, aí geralmente a gente precisa ou do uso de hormônio, ou quimioterápicos, ou as duas coisas, e eventualmente até a radioterapia em metástases, principalmente ósseas, para curar. Daí são casos muito mais, muito mais difíceis, mais sofridos, né? E por isso que a gente estimula fazer um diagnóstico muito antes dessa fase, que minimiza o sofrimento, né, do paciente, de sua família, né, assim como todos os custos para o sistema pagador daquele tratamento, que são tratamentos caríssimos, que acabam sendo realizados. Não, maravilha, muito obrigado pelas informações. A gente percebe, para quem está nos escutando, nos assistindo, o quão importante é cada vez tratar mais precocemente, ou prevenção, ou procurar precocemente o urologista para aumentar as chances de cura e acompanhamento da HPV também. Falando em câncer, a gente sabe, claro, as chances são enormes de uma melhora de cura quanto precocemente, mas toda cirurgia tem alguma sequela, fica alguns efeitos colaterais. Qual a correlação que o câncer hoje tem, falando com outras doenças como incontinência urinária e disfunção erétil? Tem alguma correlação importante entre câncer, cirurgia, prostatectomia radical e essas patologias? Sim, Leandro, tem. A gente sempre tem que lembrar que o homem tem um status pré-manipulação cirúrgica que deve ser avaliado. O que eu quero dizer? Como eu falei, uma grande parte dos homens que sofrem dessa doença já tem uma faixa etária um pouco mais avançada, tá? Uma grande parte. Então, espera-se que exista já uma diminuição da sua potência sexual, da sua função erétil, né? Nem todo homem chega aos 65, 70, 75 anos com uma função erétil igual ele tinha aos 30, 40 anos. Então isso já tem que ser levado que na sua base antes da cirurgia já não era o 100% que ele já teve no seu passado, né? Então qualquer manipulação, visto que a cirurgia é uma cirurgia mutilante, você vai tirar toda a região da próstata, toda a tampinha de bexiga que está grudada na próstata e uma partezinha do canal urinário que fica logo na saída da próstata, né, que passa por dentro da próstata, mas passa um pouquinho, você tem que ter uma margem cirúrgica nessa cirurgia. E tudo isso, a gente está envolto ali por uma parte de inervação e irrigação sanguínea. Essa inervação que passa colada na próstata é a inervação que vai promover a ereção. Tá? Então, nem sempre por uma manipulação mal feita, não, mas só o fato de descolamentos, de tração durante um procedimento cirúrgico, você pode deixar que nem dormir em cima do braço. Às vezes você acorda com o braço mole ou sem sentir, né, com aquele formigamento, né? Então, de mexer num nervo, não precisa cortar, né, que seria uma coisa até mais grosseira ou eventualmente necessária, dependendo de um tumor mais invasivo naquela região. Mas só de manipular, às vezes esse nervo fica sem funcionar por um bom tempo. E isso vai causar uma consequência nessa função erétil desse homem, visto que esse é um nervo responsável pela ereção. Então, assim, depois dessa cirurgia, pode ser que exista um prejuízo um pouco da função erétil. Se ele já tem de base uma queda da sua função, esse prejuízo vai ser mais perceptível. Às vezes um homem que ainda, ou mais jovem, fez um diagnóstico aos 50 anos e ainda está com uma função, uma potência sexual normal, talvez o prejuízo que tenha não seja perceptível, não faça diferença para a sua vida sexual. Uma grande parte desses homens consegue recuperar um pouco dessa função depois de alguns meses, né? É uma regeneração nervosa que pode acontecer. Da mesma forma acontece com a continência.
Os músculos que travam, o esfíncter, que é aquele que trava o xixi, a gente tem o anal, mas a gente tem o urinário também. O que trava, ele passa bem próximo da parte de baixo da próstata, né? Então, na manipulação, você não precisa cortar o músculo, mas só de descolar, desvascularizar um pouco, porque são vasinhos que são interrompidos a sua irrigação, esse músculo pode perder um pouco de função. Isso acontece numa proporção menor do que na potência sexual. Então, a perda da continência, ela é numa menor prevalência, tá? No menor número de homens, e costuma ser mais temporária, ou seja, ela tem mais chance de se recuperar ao longo de um ano, mais ou menos. Praticamente 98% dos homens recuperam sua continência plena. Ficam por algum tempo, eventualmente tendo alguns escapes, até o músculo se readquirir a sua força de trava novamente, né? Então pode acontecer alguns escapes, isso tem que ser orientado sempre antes para os pacientes, tá? Mas ao longo do tempo tem um potencial, por ser músculo, um potencial de recuperação melhor. Mas isso é um alinhamento, que eu sempre falo, é alinhamento expectativo. O homem tem que saber o que ele vai ser submetido, as potenciais consequências que ele pode ter, né? E quais são os caminhos para recuperação, para manejo desses problemas no seu futuro. Casos eventuais que não se recuperem, nós temos estratégias de manejar. Eventualmente de forma medicamentosa, eventualmente de forma cirúrgica. Perfeito, perfeito. Não, obrigado pelas informações, doutor. Agora, essas informações são super importantes também para quem está nos ouvindo também entender o momento, né, de procurar o nosso médico urologista. E aí, nesse sentido, quais são os sintomas que as pessoas percebem, ou os seus pacientes geralmente percebem, ou que nós devemos prestar atenção para procurar um urologista? Olha, o que a gente tem, na verdade, estimulado hoje é que o adolescente que saia, não vá mais no seu pediatra, não tenha mais um pediatra, ele já comece a acompanhar com um urologista da mesma forma que a mulher faz com o ginecologista. Para ter um médico de referência. Ah, não, mas eu quero ir num clínico. Ok, ótimo, tenha um médico de referência. Então a primeira recomendação que eu faço, assim que você não for mais no seu pediatra, né, então isso é um recado para os pais, inclusive, né, levem seu filho periodicamente para um médico de referência, seja um clínico geral, seja um urologista, mesmo para educação sexual, né? Esse acompanhamento é importante, ainda mais hoje que nós temos aí muitas ISTs com prevalências que retornaram a ser grandes, que antes estavam menores e agora mais atualmente retornaram a ter grandes prevalências. Mas de qualquer forma, caso você tenha um acompanhamento muito eventual, né, mas comece a perceber, especificamente na parte de urologia, qualquer alteração no seu padrão urinário, seja para segurar ou seja para esvaziar a bexiga, você deve procurar um especialista. Caso você tenha algum problema na tua parte sexual, né, seja para ter ereção, para manter ereção, ou para chegar no orgasmo, ou para conseguir segurar a ejaculação num tempo que seja satisfatório para o casal, para sua parceria, né, procure um urologista. Caso você tenha qualquer outro tipo de problema na parte pélvica, com dores, eventualmente sangramentos, né, urinários, né, dores lombares fortes, cólicas, infecções de urina, procure um especialista. Porque é aquilo que eu falei, a gente não pode se resignar e achar que faz parte do envelhecimento, ou é assim mesmo, né? A gente tem que buscar auxílio, porque muitas vezes a gente tem como melhorar, eventualmente curar algumas doenças e outras melhorar e deixá-la com uma qualidade de vida normal e estável. Perfeito. Estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast e tem uma pergunta aqui que acho que é a pergunta de ouro, né? O que o homem pode fazer para melhorar e se prevenir dessas doenças? O que a gente pode fazer desde hoje, né, para que a gente evite as doenças, que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor? Quais são as dicas que você deixaria para nós e para quem está nos escutando? Eu acho que essa pergunta de prevenção é uma pergunta que muita gente se confunde, né, e achando que eu vou fazer tais coisas, não vou ter a doença. Isso não é uma verdade, né? É difícil a gente prevenir um câncer de próstata numa pessoa que tem aquele código genético para acontecer. Você pode retardar ou você pode antecipar. Tudo depende do seu estilo de vida. Então, hábitos saudáveis de vida, eles tendem a minimizar
o impacto de uma doença. Eles tendem a retardar a expressão dessa doença. Mas prevenir que aconteça é muito difícil. Tá? Diferentemente de algumas questões cardiovasculares que às vezes você consegue, né, prevenir que não tenha um infarto, alguma coisa, você pode até ter essa questão. Mas na hiperplasia prostática benigna, HPB que a gente falou, que também está na genética daquele homem, ou no câncer de próstata, que também está na genética daquele homem, dificilmente a gente vai conseguir impedir que aconteça mudando os nossos hábitos de vida. Mas a gente consegue minimizar os efeitos dessas doenças, ou retardar o aparecimento delas. Então, o hábito de vida saudável, ele é bom para qualquer sistema do nosso organismo. Né? Então, o que a gente recomenda é se alimente bem, durma bem, não se estresse, amor pelas pessoas, faça amor, uma vida suave. Né? É muito difícil no mundo que a gente vive hoje, né? Com tantas guerras, tantos problemas. É muito difícil a gente conseguir tudo isso ao mesmo tempo. Mas o quanto mais a gente buscar, né, tentar dormir bem, tentar se alimentar bem, fazer atividades físicas, evitar a obesidade, evitar coisas tóxicas, né, não só alimentos, drogas, tabaco, enfim, todas as agressões que temos no organismo. Porque o nosso organismo, ele sente todas essas alterações, poluições sonoras, visuais, né, poluição ambiental. Ele sente, ele libera muita substância inflamatória. E essas substâncias inflamatórias, elas aceleram todos esses processos patológicos, seja do câncer, seja da HPB, seja de um risco cardiovascular, né, de qualquer outro tipo de doença. Então, buscar um estilo de vida saudável é o grande segredo para o organismo como um todo, e aí vai ter repercussões na área urológica também. Perfeito. Estamos finalizando. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Ricardo Vita, que dividiu a sua grande experiência com a gente, com dicas valiosas, que com certeza, principalmente agora no final, essas dicas para melhorar a qualidade de vida vai contribuir muito para nós, para a nossa campanha e para todos que nos escutam. Agradecer ao Mário, que gentilmente aí pensou nessa iniciativa para Novembro Azul, a Priscila também, que está aqui com a gente, que gerou essa ideia, trouxe para nós, eu que represento aqui a urologia, e gentilmente nos ajudou para que isso acontecesse. Espero vê-los em breve, conversar mais oportunidades, quem sabe em outras campanhas, que esse é o nosso propósito, né, como medicina, indústria, levar mais informações e ajudar aí a sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, doutor, em nome da Boston Scientific e do YPN, o Young Professionals Network, que é o idealizador dessa iniciativa de podcast. E a ideia foi de vocês, né? Lógico, da urologia, da Pri também, de trazer esse Medcast dentro do nosso podcast, que para trazer educação médica e começando com o Novembro Azul. Obrigado, doutor Vita. Eu mais uma vez agradeço, cumprimento vocês pela iniciativa e agradeço principalmente a vocês que nos acompanharam aqui nessa conversa. Obrigado. Valeu, obrigado. Vamos fazer de novo?